Famosos, dinheiro, fama e despedidas cercadas de dúvidas. Por trás do glamour de Hollywood, existem histórias reais que parecem roteiro de suspense. Artistas que partiram cedo demais, envolvidos em coincidências estranhas, falhas inesperadas e perguntas que permanecem sem resposta até hoje. Neste vídeo, você vai conhecer casos documentados de celebridades cujos finais levantaram suspeitas, teorias e investigações prolongadas. E quanto mais os detalhes aparecem, mais difícil fica acreditar que tudo foi apenas azar. Heather O'Rourke. A criança que virou símbolo do terror, Heather O'Rourke ficou mundialmente conhecida ainda muito pequena por sua atuação em Poltergeist. O mais curioso é que ela nem estava tentando virar atriz quando foi descoberta. Heather foi notada por um produtor enquanto almoçava com a mãe em um estúdio de cinema, e sua aparência delicada, combinada com um carisma natural, chamou atenção imediatamente. Pouco tempo depois, ela já estava fazendo testes e, quase sem experiência anterior, conquistou o papel principal da criança sensível que consegue se comunicar com forças invisíveis. Sua atuação surpreendeu até veteranos da indústria, porque Heather demonstrava uma tranquilidade impressionante diante das câmeras, algo raro para alguém tão jovem. Em questão de meses, ela deixou de ser uma criança anônima para se tornar o rosto mais marcante de um dos filmes de terror mais populares da década. Sua imagem, loira, olhos claros e voz suave, contrastava fortemente com o clima sombrio da história, o que ajudou a tornar sua personagem ainda mais memorável. O sucesso foi imediato. Heather passou a ser convidada para entrevistas, programas de televisão e eventos promocionais. Ela virou presença constante em revistas e jornais, sendo tratada como uma pequena estrela em ascensão. Para o público, era apenas uma menina talentosa vivendo um conto de fadas hollywoodiano. Mas nos bastidores, a rotina já começava a pesar. Mesmo muito nova, Heather enfrentava longas horas de gravação, pressão por desempenho e uma agenda intensa de compromissos. Ainda assim, colegas de elenco sempre relataram que ela era educada, tranquila e extremamente profissional para a idade. Com as continuações do filme, sua popularidade só aumentou. Ela já era reconhecida nas ruas e associada diretamente ao gênero terror, algo incomum para uma criança. Sem perceber, Heather havia se tornado um símbolo daquele tipo de cinema, uma imagem que atravessaria gerações. Ninguém imaginava que aquela carreira promissora, construída tão rapidamente, também seria interrompida de forma abrupta, transformando sua história em uma das mais comentadas e perturbadoras de Hollywood. Em fevereiro de 1988, Heather O'Rourke começou a se sentir mal de forma inesperada. A princípio, os sintomas pareciam comuns: dores abdominais e um quadro que médicos imaginaram ser apenas uma gripe forte ou um problema intestinal simples. Nada indicava algo grave, mas em poucas horas, a situação mudou completamente. Heather foi levada às pressas para o hospital, onde seu estado piorou rapidamente. Durante os exames, ela sofreu uma parada cardíaca e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu. O laudo oficial apontou choque séptico causado por uma obstrução intestinal congênita, uma condição extremamente rara e difícil de detectar, especialmente em crianças que aparentavam estar saudáveis. A notícia chocou Hollywood. Heather tinha apenas 12 anos e estava prestes a concluir as gravações finais de Poltergeist 3. Algumas cenas precisaram ser finalizadas com dublês e efeitos visuais. O que tornou tudo ainda mais perturbador foi o contexto ao redor da produção. Nos anos seguintes, outras pessoas ligadas à franquia também faleceram, incluindo atores jovens do elenco. Embora médicos e autoridades nunca tenham encontrado qualquer relação entre os casos, a sequência de perdas em um período relativamente curto criou a chamada Maldição de Poltergeist, uma teoria popularizada pela mídia e por fãs do gênero. Oficialmente, a despedida de Heather foi atribuída a causas médicas naturais, mas para muitos, a rapidez com que tudo aconteceu, em uma criança aparentemente saudável, transformou sua história em um dos episódios mais tristes e misteriosos do cinema dos anos 80. Brandon Lee, o herdeiro de uma lenda. Brandon Lee cresceu carregando um sobrenome pesado, filho do lendário Bruce Lee. Ele passou a infância longe dos holofotes, tentando construir sua própria identidade antes de entrar definitivamente no cinema. Diferente do pai, Brandon não queria ser lembrado apenas pelas artes marciais. Ele estudou atuação, teatro e direção,
buscando papéis que mostrassem profundidade emocional. Aos poucos, começou a aparecer em produções menores, ganhando experiência e chamando atenção pela presença intensa em cena. Tudo mudou quando ele foi escolhido como protagonista de The Crow. O projeto era sombrio, com estética gótica e uma história centrada em perda, vingança e a ideia de voltar após uma despedida violenta. Brandon interpretava um músico que retorna para acertar contas depois de perder a pessoa que amava. Era exatamente o tipo de papel que poderia transformá-lo em estrela internacional. Nos bastidores, colegas relatavam que Brandon estava vivendo um dos momentos mais felizes da carreira. Ele se dedicava completamente ao personagem, fazia suas próprias cenas físicas e demonstrava um envolvimento emocional profundo com a história. Amigos próximos diziam que ele sentia que aquele filme seria o ponto de virada da sua vida profissional. E tudo indicava isso. A produção avançava bem, o estúdio já falava em futuros projetos. E Brandon começava a ser visto como alguém que finalmente havia saído da sombra do pai. O mais inquietante é que o roteiro de The Crow girava em torno de despedida, luto e retorno simbólico. Temas que, sem ninguém imaginar, acabariam se conectando de forma trágica à própria história do ator. Naquele momento, Brandon Lee não era apenas o filho de Bruce Lee. Ele estava prestes a se tornar uma estrela por mérito próprio. Durante as filmagens de The Crow, em março de 1993, uma cena aparentemente simples mudou tudo. Brandon Lee precisava caminhar em direção à câmera enquanto um personagem disparava uma arma cenográfica. O que ninguém sabia naquele momento é que o revólver estava contaminado com um fragmento real, deixado ali semanas antes durante testes mal executados com munição improvisada. Quando a arma foi acionada, o projétil atingiu Brandon no abdômen. A equipe inicialmente pensou que ele estava apenas atuando, até perceberem que algo estava errado. Brandon caiu, foi rapidamente socorrido e levado ao hospital, onde passou por horas de cirurgia. Mesmo com todos os esforços médicos, ele não resistiu. Ele tinha apenas 28 anos. A investigação revelou uma sequência impressionante de falhas. Cartuchos mal preparados, ausência de inspeção adequada e protocolos de segurança ignorados. Oficialmente, o caso foi classificado como um acidente causado por negligência coletiva no set. Nenhuma pessoa foi criminalmente responsabilizada. O impacto foi devastador para a produção. O filme estava quase concluído, mas várias cenas ainda faltavam. Para finalizar o projeto, o estúdio utilizou dublês, efeitos visuais e edição digital, algo bastante avançado para a época. O detalhe que mais perturbou fãs e colegas foi a coincidência com o roteiro. No filme, o personagem de Brandon sofre uma despedida violenta e retorna simbolicamente para acertar contas. Ver isso acontecer, de certa forma, também fora das telas, transformou The Crow em uma obra marcada por tragédia real. Após o lançamento, o longa se tornou culto, e Brandon Lee passou a ser lembrado não apenas pelo talento, mas pela forma abrupta como sua carreira foi interrompida justamente no momento em que estava prestes a decolar. Para muitos, o caso representa uma combinação rara de azar extremo e erros humanos graves. Para outros, é uma das histórias mais tristes e chocantes da indústria cinematográfica. E até hoje, o nome de Brandon Lee segue ligado a um dos acidentes mais conhecidos da história de Hollywood. Natalie Wood. Uma estrela clássica, Natalie Wood foi uma das atrizes mais respeitadas da chamada Era Dourada de Hollywood. Sua carreira começou ainda na infância e atravessou décadas, algo raro mesmo entre grandes estrelas. Desde muito jovem, Natalie já demonstrava uma maturidade impressionante diante das câmeras, o que rapidamente chamou a atenção dos grandes estúdios. Ela cresceu praticamente dentro do cinema, passando de papéis infantis para protagonistas em produções importantes. Ao longo dos anos, construiu uma imagem de atriz versátil, capaz de interpretar personagens românticos, dramáticos e intensos com a mesma naturalidade. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira veio com West Side Story, que consolidou seu nome internacionalmente e a transformou em símbolo de uma geração. A partir dali, Natalie passou a ser vista não apenas como uma atriz talentosa, mas como um verdadeiro ícone cultural. Nos bastidores, porém, sua vida pessoal sempre foi descrita como complexa. Amigos próximos relatavam que ela era sensível, perfeccionista e carregava inseguranças profundas, apesar do sucesso. Desde criança, Natalie tinha um medo intenso de água, algo conhecido entre pessoas do seu círculo mais íntimo. Mesmo assim,
Ela continuou trabalhando intensamente, alternando períodos de grandes produções com momentos mais reservados, tentando equilibrar fama, relacionamentos e maternidade. Ao longo dos anos 70, Natalie já era considerada uma lenda viva de Hollywood. Sua trajetória era vista como exemplo de longevidade artística. Alguém que conseguiu atravessar diferentes fases da indústria sem perder relevância. Ninguém imaginava que sua história, construída com tanto cuidado ao longo de décadas, terminaria envolta em dúvidas, versões contraditórias e um dos mistérios mais debatidos do cinema americano. Em novembro de 1981, Natalie Wood estava em um fim de semana a bordo de um iate na costa da Califórnia, acompanhada do marido, o ator Robert Wagner, e de um amigo próximo, Christopher Walken. Durante a noite, Natalie desapareceu. Horas depois, seu corpo foi encontrado flutuando na água, a poucos metros da embarcação. Inicialmente, as autoridades classificaram o caso como afogamento acidental, sugerindo que ela teria escorregado ao tentar amarrar um bote auxiliar. No entanto, desde o começo, vários detalhes chamaram atenção. Natalie tinha um medo conhecido de água escura e profunda, algo relatado por familiares e amigos ao longo dos anos. Além disso, o corpo apresentava hematomas, que foram atribuídos oficialmente ao contato com o barco durante a queda, mas nunca explicados de forma totalmente convincente. Os depoimentos das pessoas que estavam a bordo também mudaram com o tempo. Pequenas contradições começaram a surgir em entrevistas posteriores, alimentando dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada. Décadas depois, em 2011, o caso foi reaberto pelas autoridades. O laudo foi oficialmente alterado para afogamento e outros fatores indeterminados, reconhecendo que não havia elementos suficientes para afirmar com certeza que tudo foi apenas um acidente. Apesar de novas análises e investigações, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Até hoje, a despedida de Natalie Wood permanece como um dos maiores mistérios de Hollywood, uma história cercada por silêncio, versões conflitantes e perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Brittany Murphy, talento interrompido. Brittany Murphy conquistou fama ainda muito jovem e rapidamente se tornou um dos rostos mais reconhecidos do cinema dos anos 2000. Diferente de muitas atrizes da época, Brittany chamava a atenção pela combinação de fragilidade aparente com performances intensas, conseguindo alternar entre comédia, drama e suspense com facilidade. Ela começou a carreira ainda adolescente, aparecendo em séries de televisão antes de ganhar destaque em filmes maiores. Um dos papéis que ajudou a impulsionar sua popularidade foi em Clueless, onde sua personagem excêntrica conquistou o público. A partir dali, Brittany passou a receber convites constantes para produções de Hollywood. Atuou em filmes de gêneros variados, dublou personagens animados e até investiu brevemente na música, mostrando interesse em expandir sua carreira artística. Nos bastidores, colegas descreviam Brittany como extremamente dedicada, sensível e perfeccionista. Ao mesmo tempo, pessoas próximas relatavam que ela enfrentava períodos de ansiedade e insegurança, comuns em uma indústria marcada por pressão estética e competição constante. Mesmo assim, sua trajetória parecia seguir em crescimento. Ela ainda era jovem, cheia de planos e com novos projetos em andamento. Para muitos, Brittany estava entrando em uma fase mais madura da carreira, pronta para papéis mais profundos e complexos. Nada indicava que aquela ascensão seria interrompida de forma tão abrupta, transformando sua história em mais um capítulo inquietante da Hollywood moderna. Em dezembro de 2009, Brittany Murphy foi encontrada inconsciente em sua própria residência, em Los Angeles. Ela foi levada às pressas ao hospital, mas não resistiu. O laudo oficial apontou pneumonia, combinada com anemia severa e uso de medicamentos prescritos. Ela tinha apenas 32 anos. A notícia pegou Hollywood de surpresa. Brittany ainda tinha projetos em andamento e era considerada jovem demais para partir de forma tão repentina. Inicialmente, o caso foi tratado como uma tragédia médica isolada, mas poucos meses depois, algo ainda mais estranho aconteceu. O marido de Brittany, Simon Monjack, foi encontrado sem vida na mesma casa. O laudo médico apontou causas muito parecidas: pneumonia e anemia, duas despedidas praticamente idênticas, no mesmo local e em um intervalo curto de tempo, levantaram uma série de questionamentos. Investigadores passaram a analisar o imóvel e encontraram presença de mofo em algumas áreas da residência,
o que gerou suspeitas de possível contaminação ambiental. Especialistas chegaram a considerar hipóteses de exposição prolongada a fungos, mas nenhuma ligação direta e definitiva entre o mofo e as perdas foi oficialmente comprovada. Também não foram encontrados indícios de crime. Mesmo assim, o caso chamou atenção pela sequência incomum de acontecimentos. Amigos relataram que Britney parecia cada vez mais isolada nos meses anteriores, enquanto familiares afirmaram que ela vinha enfrentando problemas de saúde recorrentes. Sem provas concretas além dos laudos médicos, as autoridades encerraram o caso como causas naturais. Ainda assim, para o público, a coincidência permanece difícil de ignorar. Duas pessoas jovens, vivendo na mesma casa, partindo por motivos quase idênticos. Um cenário que transformou a história de Britney Murphy em um dos episódios mais inquietantes da Hollywood moderna. Histórias diferentes. Destinos interrompidos. Explicações oficiais existem, mas nunca parecem completas. Em cada um desses casos, há relatórios, investigações e versões aceitas. Ainda assim, sempre sobra algo no ar. Detalhes que não se encaixam. Silêncios que ninguém consegue preencher. Perguntas que continuam ecoando com o passar dos anos. Talvez tudo seja apenas uma sequência de tragédias difíceis de aceitar. Coincidências raras. Problemas médicos inesperados. Falhas humanas. Ou talvez existam partes dessas histórias que nunca vieram à tona. O que fica claro é que fama, dinheiro e reconhecimento não impedem finais abruptos. Às vezes, só tornam um mistério mais visível. E agora a pergunta fica com você. O que realmente aconteceu longe das câmeras? Alguns enigmas parecem feitos para permanecer sem resposta. Talvez esse seja o aspecto mais perturbador de todos.